aguardando a nossa palestrante voltar, né, para a gente iniciar a nossa fala, a nossa não, a dela, sobre fake news e o Covid-19. Nesse tempo em que estão divulgando os benefícios de remédios que os organismos internacionais não estão autorizando, né? Como a cloroquina, ezitromicina, remédios milagrosos. Ela voltou. Nada como uma especialista na área para explicar para a gente o que essas fake news, né, atrapalham a nossa vida e pode custar muitas vidas, né? Vou te adicionar. Ei, bora ver. Eu já disse para aguardar no chá. Opa, oi! Deu certo. Apareceu? Uhum. Muito bem. Aqui. Bom, vou começar do início, né? Te apresentando novamente. A gente já tem cerca de 26 espectadores, né? Do nosso universo da Biblioteconomia, Ciência da Informação, Museologia, Arquivologia, estudantes, profissionais. Então, vamos lá. Nós vamos conversar com a farmacologista Tayane Coelho. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em ciências da saúde, professora do ensino superior em curso da área da saúde e promove a divulgação científica na página Aspirante Cientista. Tô certa? Certinho. Certo. Daiane, tu tem assim 20 minutos para apresentar, né, teu tema. Aí, logo após, a gente vai apresentar as perguntas, os comentários dos nossos espectadores. E aí tu tem a liberdade para responder, assim, né? Normalmente, tranquilo, que é um bate-papo, não é uma apresentação acadêmica, tá? Obrigado por ter aceitado, Perfeito. tá? Tá ótimo. Porque eu tô olhando muito pro lado, que eu tô acompanhando pelo notebook aqui. Tudo bem, eu vou ficar do mesmo jeito aqui com o meu computador. Certo. Pode começar. Então, boa noite a todos. Bem-vindos aí, participantes dessa live, desse bate-papo conosco no Bíblia Fora da Caixa. Agradeço muito o convite de vocês, na pessoa da Joíse, tá? Hoje nós vamos falar e conversar um pouco sobre algumas fake news, as principais, creio eu, que vem rondando a internet, que inclusive, diga-se de passagem, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, cunhou de onda de desinfodemia. Vocês já ouviram esse nome? Desinfodemia. Desinformação disseminada, e o principal veículo dessa desinformação é, infelizmente, o WhatsApp, nosso principal veículo, né, de comunicação. Eu, particularmente, quando alguém manda um vídeo muito longo, e principalmente quando é relacionado à Covid-19, eu já descarto. Porque geralmente é fake news. Eu não vou gastar meu tempo nem memória do celular baixando um vídeo longo, tá? Então, cuidado com isso daí. Agora, se for um artigo científico de uma revista com qualis adequado, fator de impacto, ok. Então, sim. Então, desinfodemia. Confiando na ciência, tá, gente? Fé na ciência. Nós vamos, então, falar sobre a Covid-19. Gostaria de deixar aqui bem esclarecido que Covid-19 é o nome da doença, tá? O vírus é o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Há que fazer essa diferença. O SARS-CoV-2, que é um vírus coroado, arredondado, tem proteínas, lipídios, enfim, é um vírus de RNA que entra no nosso corpo, no corpo do indivíduo, por meio de uma enzima que controla e está envolvido com mecanismos relacionados à pressão arterial, que é chamada de enzima conversora de angiotensina 2, tá? Em específico. Esse vírus ele faz parte de uma família chamada de coronavírus,
essas coronaviroses, elas já são conhecidas há algum tempo, só que esse, em especial, ele é um novato no meio de campo aqui, então a gente todo dia tem informações novas, tanto que vocês nem devem se preocupar tanto, na verdade, se prepararem, né, para as situações, porque um dia o Ministério da Saúde diz quem tem que usar máscara são as pessoas que estão doentes. No outro dia, o Ministério da Saúde fala, não, todo mundo tem que usar. Então, as informações vão mudar muito rapidamente, porque o vírus ele sofre mutações muito rápidas e as informações sobre eles, elas estão em constante atualização. Eu trouxe informações que são atualizadas até o dia de ontem, tá? Da OPAS e da OMS. Então, os números e os dados são atualizados até ontem. A forma de transmissão não são transmitidos, tá? Pelo ar. Então, se eu espirrar aqui, isso aqui não vai ser levado para um lugar distante. São as gotículas, as partículas, quando você entra em contato com elas, de alguém contaminado, né, que vão realmente fazer essa transmissão. É uma das primeiras fake news aí que a gente vai desmistificar, que é com relação à transmissão. Da mesma forma que se tiver gotículas ou partículas virais em superfícies inanimadas que não estejam devidamente higienizadas, com certeza haverá a transmissão. Houve um tempo aí que o pessoal estava dizendo que aqui em São Luís não ia chegar porque é muito quente, ou no Piauí que é muito quente. Então, eles falavam, o clima quente pode ajudar a conter a disseminação? Isso é uma fake news também. Não tem nenhuma evidência científica que diz que o calor vai deter o coronavírus, tá? Teve também outra fake news, e aí falando pontualmente, tá? Que o vírus foi criado em um laboratório. Isso é uma fake news voltada mais para uma teoria da conspiração, né? Dos chineses contra o mundo, dos Estados Unidos em especial. E, na verdade, hoje a gente sabe que, assim, dentro do que é possível, que o vírus ele é produto de uma mutação e de seleção natural. Tanto que, em ciência, a gente hipotetiza muito. Tem duas hipóteses para a origem do vírus. Uma é de que o vírus, nós humanos, lá no caso na China, eles entraram em contato com o vírus que não era patogênico, ele foi transmitido para algum animal, sofreu mutações e depois voltou para os humanos e tornou-se patogênico. Ou a outra hipótese é a hipótese de que o vírus ele contaminou um animal que não foi o morcego, gente, e sim os pangolins. Eles são parecidos com os tatus, tem um casco, eles são muito vendidos lá na feira de Wuhan, e do animal, após mutações, veio para os humanos. Então, são duas possibilidades, mas em todas elas, nós descartamos as hipóteses de que o vírus foi criado em laboratório. Até porque a família dos coronavírus, eles já demonstraram para a gente que existem algumas similaridades desses vírus já existentes com esse novo, tá? Muito legal, realmente, a acessibilidade. Gostei bastante. Com relação à transmissão, ainda, teve gente que perguntou assim no Ministério da Saúde. As máscaras são importantes para que eu não respire e assim mate o vírus, né? Como assim eu vou usar uma máscara que dificulta a minha respiração e isso vai ser o motivo de eu matar um vírus? Aí a outra foi essa do vírus transmitido com ar. Gente, a máscara é uma barreira, assim, é o mínimo que a gente pode fazer para tentar, se você está contaminado, é espalhar essas gotículas para outras superfícies ou outras pessoas, tá? A higienização, ela vai ser crucial, tanto das mãos, quanto da sua casa, das superfícies, das sacolas, quando chegar no supermercado, para que você tenha um mínimo de contágio, tá? Deixa eu ver outra situação aqui. Os sintomas também eles podem variar. No começo, todo mundo falava, e aí, com base no Ministério, né? Tosse, febre, coriza em alguns casos, dor de cabeça, cansaço. Hoje já começa a ter perda de olfato, perda de paladar, quadros diarreicos. Então, assim, os sintomas vão surgindo aos poucos, novos podem surgir, porque a gente não sabe até que ponto e como ele atua em todos os indivíduos. Então, podem surgir outras coisas, tá? Mais para frente. E nos casos mais graves, a gente tem a insuficiência respiratória aguda, né? Infelizmente.
A forma de evitar: lavar as mãos, limpar com frequência as mãos e objetos, usar água sanitária aí na proporção de 1:9 para limpar superfícies. Ao espirrar ou tossir, tem que fazer assim com o braço e não com a mão, evitar tocar os olhos ou o rosto. As máscaras faciais, e aí a gente sabe que não é só quem está contaminado, agora todo mundo tem que usar máscara. Saiam só se realmente necessário e se trabalharem em serviços essenciais. Mantenham a casa de vocês bem ventilada. Não compartilhem objetos pessoais, por exemplo, escovas de dente. Separe sacos plásticos. Evitem aglomerações. E os medicamentos, a gente vai dar um enfoque geral no tratamento, mas muito cuidado com a automedicação, tá? Então, outra fake news. Isolamento horizontal deve ser evitado. Antes de explicar essa, e dizer que realmente é importante o isolamento horizontal, só esclarecendo. Isolamento vertical é quando você tira as pessoas que são de grupo de risco da circulação geral, e o isolamento horizontal é com todo mundo, tanto quem é do grupo de risco quanto quem não é, tá? E as medidas para diminuir esse contágio são medidas que vão conter, separando esse indivíduo que está doente, e a gente já está no momento mais extremo, que é o lockdown, que é uma supressão, que é uma forma mais extrema de, enfim, começou com quarentena, isolamento, distanciamento, e agora, enfim, todo mundo em casa, e, mais uma vez, só os essenciais são mantidos. Fake news e os tratamentos. Aí eu vou citar assim, uma penca de coisas que são relacionadas ao tratamento. Por exemplo, tem gente que fala que beber mel com própolis previne coronavírus. Tem gente que fala que beber chá de alho previne coronavírus. Beber muito café, olha aí, para quem gosta de café, pode curar coronavírus ao beber café. Alimentos alcalinos básicos. Tem gente que fala que chá de limão com bicarbonato quente previne. Então, bebidas quentes matam o coronavírus. Tem gente que fala que beber água a cada 15 minutos joga o vírus da garganta logo para o estômago e o ácido destrói o vírus. Enfim, o que o Ministério da Saúde fala sobre isso? Em outras palavras, loucura, balela, gente. Até o momento não tem medicamento, não tem substância, não tem vitamina, não tem alimento específico, não tem vacina, não tem nada que a gente consiga dizer que previna a Covid-19. Então, essas medidas aí, a gente sabe que tem muito da questão placebo, da questão do psicológico, se você acredita muito, o negócio dá certo. As pessoas estão usando muito disso. Tanto que existem até alguns lugares que eles estão vendendo a ideia de óleos ungidos. Cuidado também. Da mesma forma que tem surgido, ultimamente saíram umas reportagens sobre o uso do chá de boldo. Cuidado com o chá de boldo, de excesso pode dar toxicidade, tá, no fígado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando ingerir qualquer coisa. Essas medidas não farmacológicas que eu citei todas, elas não têm efetividade, gente. Não tem estudo. Você recebe, como eu falei para vocês no começo, vocês recebem um vídeo de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, enfim, que é bem fundamentado, que as pessoas espalham, e aí todo mundo vê e acredita que tomar álcool 70 pode talvez matar o vírus. E a pessoa vai lá e faz. É usar da esperança das pessoas, né? Porque todo mundo quer acreditar que vai chegar uma cura logo, logo. Então, se vocês receberem alguma coisa, fica a dica. Ninguém faz a desinformia aqui, tá? Ninguém manda para ninguém. Só informações confiáveis do Ministério da Saúde, tá bom? Canais de comunicação, vou deixar aqui com a Djalma, né? Para que ela para colocar no final as perguntinhas, tá bom, Érica? Certo. Antirretrovirais. Surgiu aí, então, a possibilidade de usar medicamentos que já são usados contra vírus, contra coronavírus, até porque a gente não tinha muito tempo, muitas pessoas morrendo, ainda não tem, né? Mas muitas pessoas morrendo e você não tinha o que tomar. E aí surgiu o Lopinavir e o Ritonavir, que são medicamentos antirretrovirais. Eles vão impedir a construção do vírus na sua fase final, pela liberação dele, né, em específico das células infectadas, mas não existe nenhuma
comprovação clínica. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que existem etapas até que um fármaco, uma vacina, algum medicamento realmente seja liberado, tá? Então, os estudos que demonstram a eficácia do lopinavir, o ritonavir, eles são estudos que não foram duplo cego, então você sabia o que você estava administrando, o paciente sabia o que estava tomando, não teve placebo, enfim, os ensaios clínicos com deficiências técnicas. Outras possibilidades que surgiram é a transfusão de plasma, os anticoagulantes. O pessoal estava dizendo, usar heparina pode curar a Covid-19. Gente, heparina é um anticoagulante que é usado realmente para impedir a formação dos trombos nos vasos sanguíneos. E isso acontece em quem tem predisposição ao problema cardíaco. Aí o que acontece? Essa formação de trombos foi verificada em alguns pacientes que tinham a doença. Então, foi uma coisa que surgiu e o medicamento foi usado para isso, não para a Covid-19, tá? Cloroquina e hidroxicloroquina, que estão mais no auge do negócio, eliminando vários ministros da saúde, infelizmente, uma crise de saúde no meio de... crise política no meio de uma crise de saúde, uma loucura, assim, por demais. A cloroquina e a hidroxicloroquina tem uns estudos que foram feitos assim, com uma amostra bem pequena, de 20 pacientes que foram tratados, e o autor do artigo, ele falou que esses 20 pacientes, no artigo, né, ao tomar hidroxicloroquina, eles tinham uma redução da carga viral. Então, eles viram isso nesses pacientes, e isso era acentuado quando as pessoas tomavam a hidroxicloroquina junto com a azitromicina, tá? Então, eles disseram, hidroxicloroquina, cloroquina, que é um antimalárico, né, são úteis para tratar a Covid-19. Mas, como eu já citei, uma amostra muito pequena, eu não consigo fazer isso uma expansão para um número maior de pessoas. Só para vocês terem uma ideia da preocupação que são esses medicamentos, que a gente não tem evidência total, a cloroquina, se você tomar, ela fica 50 dias no teu corpo. Em 50 dias, metade é o que a gente chama de tempo de meia-vida. Tem metade do fármaco no corpo. Então, para eliminar, ó o tempo. Hidroxicloroquina, 60 dias para eliminar. A cloroquina é um antimalárico e a hidroxicloroquina usada para doenças autoimunes como lúpus. Então, tem gente estocando, tirando dessas pessoas que precisam para tratar suas patologias, e esse é um problema, tá? Mas em termos de mecanismo, aquele artigo daquele pesquisador, o Galtrent, que demonstrou a eficácia, ele viu que os medicamentos, eles glicosilavam, colocavam glicose no receptor do vírus nas nossas células, e isso fazia com que o vírus não conseguisse entrar no nosso corpo, tá? Olha a outra limitação desses fármacos, apesar dessa possibilidade terapêutica. Além dele ficar muito tempo no corpo, ele tem uma janela terapêutica curta, estreita. Isso significa que a dose para ele ser tóxico é muito próxima da dose que é efetiva. Então, se você fizer uma posologia, tomar de forma errada, por conta própria, se automedicar, você pode ter uma toxicidade severa no seu corpo, tá? Então, como que está sendo a visão da Anvisa, que é o órgão que regula, então, isso, e o Ministério da Saúde? Eles disseram, nós só vamos usar esses medicamentos para tratar quem tem Covid-19, se não tiver nenhuma outra opção. E aí a pessoa já, obviamente, está no âmbito hospitalar. Isso não vale para quem está doente, quem está em quarentena em casa, gente. Ficar tomando por conta isso, tá bom? Como diagnosticar a doença? Você pode fazer um teste sorológico, que vai ver se você tem anticorpos, e isso tem que ser feito após mais ou menos uns 10 dias que você sentiu o sintoma, porque se você começou a sentir sintoma hoje e foi fazer o teste, pode ser que dê negativo. Então, o teste ele precisa de uma faixa específica para ele ser o mais confiável possível. E olha que ele já nem é esse teste rápido, ele já não é tão efetivo, até porque tem muitas empresas lançando vários testes muito rápido e a gente não sabe a qualidade de todos eles, tá? E o mais específico para isso seria a biologia molecular.
Mas imagina, pagar R$ 350, se você não tiver como fazer em outro lugar, para fazer a PCR. Esse daí é bem carão, mas daria o resultado com maior segurança, tá? Confiabilidade. Professora, quais são as perspectivas em termos de tratamento para a doença? Vocês já devem ter ouvido falar do Remdesivir. No começo desse mês, os Estados Unidos, eles liberaram o uso do medicamento, tá? Em casos de emergência da Covid. Tem mostrado bons resultados em pacientes hospitalizados. A empresa que tinha patente, ela liberou para serem feitos genéricos. Infelizmente, o Brasil não entrou nessa onda, não entrou no acordo, não colocaram o Brasil, mas vamos confiar que isso vai respingar para cá, tá? Nosso presidente é bem tenso, para não dizer de outras formas. Mas esse medicamento, ele é bem potente, ele é um antiviral, ele é usado, já é desenvolvido, já tem no mercado, né? Ele é um medicamento que atua lá no material genético do vírus, então ele não consegue nem desenvolver nenhuma parte, está bem no começo do processo, do mecanismo mesmo. Outro inconveniente, e sempre associado, né, com a automedicação, é a intoxicação hepática, e são necessários mais estudos clínicos para liberar esse fármaco. E as vacinas, professora? Quais as possibilidades de vacina aí para frente? Bem, como eu disse para vocês, os estudos clínicos eles têm várias fases. As fases iniciais elas começam em placa de Petri, vão para ratinhos, de ratinhos vão para ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Em cada etapa dessa vão levar alguns meses, anos, geralmente anos, mas com a celeridade que está, a perspectiva aí das vacinas, pelo menos das empresas que estão lançando alguma coisa, é 2021, 2022. Não sei se vocês viram uma reportagem, o Twitter está falando muito sobre soros, sobre o uso de anticorpos, porque vacinas, elas são antígenos, são o quê? Partículas de vírus atenuadas que estimulam o teu sistema imunológico a responder. Ou então o vírus morto mesmo. O soro não, o soro tu injeta o anticorpo dentro do corpo e ele já vai te defender. E o que acontece? Tem uma empresa chamada Sorrento Therapeutics. Eles anunciaram que eles têm um anticorpo que tem 100% de ligação com o vírus. Olha só que grau de inibição. Eu nunca acredito quando alguém diz 100%, né? Mas beleza. Eles disseram que é 100%, todos os sites estão dizendo 100%, e no Twitter todo mundo está dizendo que vai injetar anticorpo. Sendo que a própria empresa está com uma perspectiva desse soro, né? Da primeira fase de estudo ainda ser em julho e a segunda fase em agosto. Vamos ver aí o que vem pela frente. Os órgãos oficiais não disseram nada sobre isso ainda. Eu até pesquisei, mas nada. A solução para isso é realmente uma consciência global, todos unidos, uma união de cérebros em busca de uma solução. Tem gente fazendo pesquisa em tudo quanto é canto. Aqui no Maranhão tem saído vários editais com urgência de apoio a pequenos empreendedores, de apoio a pesquisadores para ajudar nessa causa. Como eu citei, nós temos que ter fé na ciência e nos pesquisadores que estão fazendo ciência de qualidade. Tem muita gente se aproveitando da situação para querer publicar, e a gente tem que ter muito cuidado também com essas pessoas, tá? Eu sugiro a vocês, se olharem outra vez ou receberem outro vídeo desse de fake news, que vocês baixem o aplicativo Eu Fiscalizo. Ele é um aplicativo que você pode, feita por uma pós-doc lá da Fiocruz, a Cláudia, você pode notificar se alguma página está colocando mensagens de fake news com relação à Covid. Outro site que eu indico é dos alunos de pós, pesquisadores lá da USP, que chama-se covidverificado.com.br. É muito bom, porque ele fala, inclusive, das coisas mais atualizadas. Boa parte da minha apresentação aqui com vocês, ela tem muita informação de lá. Para pesquisa de artigos científicos, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, lá tem tópicos, ok, sobre a Covid. Inclusive o site, né, obviamente, do Ministério e da Organização Mundial da Saúde,
que tem materiais específicos para profissionais e para a população em geral. Tem muitos alunos aqui, ou muitos, alguns colegas professores. Então, o papel de todos nós, nesse momento, unirmos forças para combater essas informações falsas, porque a desinformação pode matar muito mais aí do que esse vírus, tá? Então, era isso, Djalma, que eu tinha para falar. Certo. Eu acho que eu passei do tempo. Certo, a gente teve bastante comentários, né? E algumas perguntas. Show. Tem uma fake news recente, ela acho que é de sexta-feira, que é sobre a equipe de pesquisa da doutora Terezinha Rego. Aí ela foi que falar dessa vez. tá aqui, eu tô com ela aberta aqui, como tu disse, no WhatsApp. Assim, vou olhar aqui. As fases do... Aliás, até recomendando o uso da azitromicina. E aqui uma colega que rebate, né, a fonte aqui, dizendo que isso já foi explicado, que a doutora Terezinha Rego e ninguém da equipe dela está receitando nada, que a Covid-19 não cura, não tem vacina, não tem remédio. Djalma, está acontecendo muito das pessoas mandarem essas fake news e colocarem o nome da Fiocruz, do nome de pesquisadores de confiança, e aí tu olha a fonte ali, né? Não vai pesquisar e diz, verdade. Terezinha Rego é totalmente conhecida mundialmente. Pois é, aí eles usam da boa fé. E as pessoas não verificam, e assim, nós, bibliotecários, a gente tem que sempre estar chamando a atenção de checar a fonte. E eu acho que a própria equipe da Terezinha Rego, a UFMA, deve se pronunciar, se não já pronunciou. Na verdade, eu vi aqui que tem no Imparcial, já tem uma notícia falando que é fake news, essa mensagem, ainda bem que nem chegou em mim, se chegou eu realmente não abri, como eu falei para vocês, eu ignoro, e tá aqui, fake news, não dá para mostrar agora. Mas fora de cogitação, eu só gostaria de complementar, Djalma, Djalma, eu tô falando teu nome errado, não sei. É Dejalda. Dejalda. Azitromicina é antibiótico. Antibiótico a gente usa para matar bactéria, não vírus, tá? Nós já temos aqui perguntas, posso? Pode. O El Almeida pergunta aqui, se usamos máscara para proteger a boca e o nariz, certo? E os olhos, não são fonte de contaminação? São, porque eles são tecidos conjuntivos ou conjuntivas, tem secreção lacrimal, mas o que acontece? A gente está falando de uma entrada principal para os pulmões, então a parte que principalmente leva essa informação externa para os pulmões são os narizes, as narinas, o nariz, né, e a boca, tá bom? E até porque não tem aquele óculos de proteção assim para todos, né, gente? Senão é bom usar. A pergunta aqui do Eric Pires. Quais são os canais de comunicação que eu posso utilizar para denunciar as fake news sobre o Covid-19? É bom sempre tu relembrar, que tu já falou, né? Não, eu relembro, com certeza. Então, Eric, o app, o nome do aplicativo é Eu Fiscalizo. Você pode denunciar lá. E com certeza no site do Ministério da Saúde, por eles terem uma seção só de fake news, se vocês forem lá, tem artes bem legais, específicas sobre todas as notícias. Então, eles vão ter também uma fonte para você denunciar. O aplicativo eu não baixei, mas é uma possibilidade show de bola para a gente fazer isso com maior facilidade. E que tem muitas, né? Para denunciar. Outro comentário aqui é de uma aluna, Henriette Ferreira Gomes. Sugiro que a professora encaminhe a lista desses aplicativos para combater as informações falsas. Perfeito. Perfeito. Tem algumas denúncias também. Essa live vai dar o que falar. Tem denúncias aqui, ó. A Claudenice Monteiro comenta. Aqui no bairro, muita gente está fazendo uso de ivermectina. Ivermectina. Uhum. Olha, e eu vou fazer também, porque aqui
Meu Deus, virou uma fonte de denúncia. Ah, Virou. Aqui no bairro também é cerca de R$ 40. A, a mais famosa, né? Desses aí, R$ 40 já, que vieram faixa de 15. O povo tá desesperado. sim, demais. A ivermectina que é originalmente principalmente usada aí para quem tem piolhos, né, nas crianças, muito utilizado para isso. Parasitas em geral, o que que acontece é que, como eu falei, todo mundo quer que isso acabe logo. Então, o que aparece, as pessoas não procuram ver a veracidade, a confiabilidade e usam, porque, tipo, não tem medicamento. Então, na ausência, eu vou fazer isso. O problema é que eles estão se automedicando, estão fazendo isso, gerando outros problemas de saúde decorrentes do uso desses fármacos, tá? Exato. Tu viu aquele lá da hidroxicloroquina? O tanto de tempo que fica no corpo? 50 dias, né? 60. 50, 60 para hidroxicloroquina, metade dele no corpo, e 50 dias cloroquina. Nossa. Eric Pires comenta aqui. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, disse em entrevista recente que o Pará será o epicentro. Isso me deixa muito preocupado. É de meter medo o que está acontecendo, tanto no Pará quanto no Amazonas, gente. É assustador. Sim. A questão da contaminação, nosso estado também está ficando muito, muito. E olha que a gente adotou, pelo menos o governador adotou a questão do isolamento bem precoce, né? E ainda assim tem um número de casos crescentes. Porque, assim, as pessoas que são dos bairros periféricos, elas têm uma certa resistência a se manter em isolamento, né? E elas ficam andando sem máscara, sem proteção, acham que não existe. Ainda tem o incentivo do presidente, de alguns, né? Tinha até um apresentador lá do Amazonas que até pegou o Covid-19 Sim, e se contaminou. sim. Isso é muito frequente por falta de informação das pessoas dos bairros periféricos. Eu acredito assim. Gil Bíblio comenta aqui. Tem sido vinculado em jornais do Maranhão pedido do COEM para o uso do hidroxicloroquina e da azitromicina na saúde do estado do Maranhão. Eles têm reforçado a visão dos organismos de saúde. Então o que que acontece com relação a isso, Gil? É que vai ser distribuído uma cota desses fármacos que, felizmente, a gente consegue produzir muito bem. Então, todos os estados vão ter um quantitativo ideal, tá? E aí, essa distribuição, espero que equitativa, né? De acordo com a população, ela é para justamente aqueles casos muito graves que estão no hospital, tá? E aí, eles, como se não tiver nenhuma outra alternativa, eles vão administrar hidroxicloroquina associado com azitromicina. Mas isso vai ser regulado, porque senão, imagina, como estava acontecendo antes. As pessoas estavam comprando para estocar, e as pessoas que precisavam dos fármacos por suas próprias patologias já ficavam sem, ou estavam tendo dificuldade de encontrar, ou o próprio preço aumentou. Aí veio a retenção de receita para aumentar a fiscalização, e agora essa medida para que haja essa distribuição e todo mundo tenha como ter o fármaco quando necessário, ok? Certo. Isabel de Carvalho, é uma pergunta. O que pode acontecer Certo. às pessoas que estão usando dos hospitais como curados? Eles podem ter de novo a Covid-19? Isabel, boa noite. É, a gente não tem evidência científica para dizer com certeza que quem teve a Covid possa ter de novo. Vocês devem ter visto na mídia que surgiram algumas pessoas, né, que, por exemplo, a própria China, tinham surgido novos casos, mas a gente, quando eu falo não tem evidências científicas, eu quero dizer que não tem nenhum estudo que seja confiável para dizer a partir de uma amostra confiável que sim, quem pegou tem e que ficou curado tem chance de novo de pegar a Covid, tá? Então a gente tem que manter
o lockdown que está rolando agora, porque a gente não tem certeza disso ainda. Certo. A biblioteca surda, ela pergunta aqui, Biblioteca. e as máscaras transparentes, já existe alguma normatizada nos hospitais? Essas máscaras transparentes são o quê? Porque surgiu uma fake news de umas máscaras que eram bem frágeis e que estavam sendo usadas pelos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde já tirou essa notícia, que eles estão usando máscaras, aí é a realidade de cada estado, né? Mas máscaras que conseguem realmente ser uma barreira inicial contra esse fato de expelir as partículas, as gotículas, tá? A normatização, então eles vieram com esse poste para tentar tirar essa ideia. Pode ser uma fake news. Sim, sim. Rolou isso da máscara mesmo. Máscara transparente. Pergunta da Tati Valois. Tai, tu acreditas que o uso indiscriminado dessas medicações pode estar contribuindo para o número de óbitos no Maranhão? Sim, com certeza. Com certeza. Esses medicamentos, ó, os principais efeitos deles são no trato gastrointestinal e aí as glândulas anexas. A gente coloca aí o fígado como um dos órgãos, tá? Associados com esses órgãos que são afetados com o processo da automedicação. E não podemos deixar de citar os rins. O tanto de sobrecarga renal que a gente está trazendo com o uso desses medicamentos. Então, assim como a gente tem casos de pessoas que estão morrendo em casa e não são notificados, e aí sugere que esteja pelo vírus, eu acredito com certeza que pode ser por conta de automedicação. A Gleisângela, eu posso ler aqui? Pode, à vontade. A Gleisângela falou: as pessoas estão com kits em casa, azitromicina, ivermectina, vitamina D, zinco. É o que está acontecendo. Ó, tu olha a prescrição de uma pessoa que o médico colocou, e aí você copia a prescrição e compra por conta. E aí, farmácia de bairro, você consegue azitromicina sem receita e acabou tudo. A azitromicina, como eu falei, mata a bactéria. Mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Teu intestino tem bactéria boa, que é importante para a tua saúde. Tu destrói isso. Aí tem gente que vai ficar com gases, vai precisar de uma simeticona. Tem gente que vai ficar com enjoo, vai ficar com diarreia por causa do medicamento. Ainda faz as interações medicamentosas, às vezes mistura 2 antibióticos. Bebe bebidas alcoólicas durante o... Pois é. Pode. O próprio tabaco, né? Alguns estudos colocam sobre a associação. Quem é fumante, está assim no grupo de risco, ele fica o tempo todo, né, com as mãos em contato com as regiões que são porta de entrada do vírus, então. A biblioteca surda tá explicando aqui a pergunta dela sobre as máscaras transparentes em relação ao surdo que precisam ver os lábios para compreender as recomendações médicas e enfermeiros nos hospitais. O Eric... Caramba, olha aí uma coisa nova para mim. Máscaras transparentes. Show de bola. Serve para atender pessoas com deficiência auditiva por conta da leitura labial. Perfeito. Muito obrigada, viu? Mas eu estou olhando aqui agora, eles têm que padronizar isso, com certeza, para ter acessibilidade a todo mundo. Mas eu acredito, eu não vi nada a respeito disso, ainda não vi que tem uma lei que exige que tenha. Ainda não sei te confirmar isso, tá? Certo. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada pela contribuição, Biblioteca Surda. Tem aqui uma pergunta do Janailton. Anti-inflamatórios e antialérgicos podem mascarar os sintomas? Podem. Assim, os cuidados em casa são cuidados paliativos que você faz, ou então sintomáticos, né? Você sente febre, você toma paracetamol. Às vezes tá com a garganta inflamada, vai na nimesulida. Aí você fica ali cuidando de um processo inflamatório. Tem muitas pessoas que, na verdade, às vezes não aceitam que seja o vírus, acreditem. Tem gente que não aceita estar contaminada com o SARS-CoV-2. E por isso, se tem uma febre com mais de 10 dias e fica só cuidando com esses medicamentos e não vai ao pronto atendimento, e aí é importante citar que quem
realmente sentir falta de ar, ficar com febre por muito tempo, precisa ir, gente, para ver se não tem também um comprometimento, fazer uma tomografia, comprometimento pulmonar, tá? Então, sim, pode mascarar. Certo, ainda tem que. Deixa eu ver se eu acho aqui. Show de bola as máscaras, realmente. Máscaras O El transparentes. Almeida aqui. Uso da máscara para proteger a boca e o nariz, tanto por contaminar ou ser contaminado, porém não pregamos o. É. Vocês lembram daquela máscara na época da peste negra? Era um negócio assim, ó, com bicão. Só se a gente usasse aquela máscara. Peraí, máscara, peste negra. Os médicos usavam, ó. Só se fosse assim, ó. Mostra aí. Eu não tô. Tô olhando? Vocês estão vendo? Aí protege tudo. Eu achei aquela, aquele tipo uma viseira que eles estão botando agora. Mas aí, Daqui a pouco vão surgir vários tipos de máscara e design. Ainda mais se a gente conhecer mais coisas sobre o vírus, as coisas vão mudar com certeza. Aí, aproveitando que tem os alunos da nutrição aqui, é importante citar que não existe nenhum alimento que previna a Covid-19, tá? Os alimentos, eles são para ajudar a você manter a saúde, ajudando o seu sistema imunológico, porque você está combatendo uma infecção, seu sistema imunológico precisa estar ali. Mas isso significa que você comer laranja todo dia com vitamina C, eu vou prevenir? Tomar um suco de limão que tem vitamina C, eu vou conseguir prevenir a doença? Significa isso. a Miciane Santos pergunta aqui: paciente indo ao laboratório de máscara para fazer teste sorológico, há risco de contaminação no ambiente laboratorial? Infelizmente, sim. Só que assim, vocês viram que o Ministério da Saúde ele lançou um treinamento para profissionais, né? Inclusive abriu para estudantes. Bom, eu fiz esse treinamento. O treinamento ele tem orientações, inclusive, para o nível básico, que é o serviço de unidade mista, por exemplo, tá? As unidades básicas, pronto, unidades básicas. E lá na unidade básica tem todas as medidas de segurança para prevenir o profissional. Então, essas condutas vão ser tomadas para minimizar essa possibilidade de transmissão. Tanto que uma das orientações é dar a máscara para o paciente quando ele chegar. Se ele disser que tem febre, qualquer coisa, máscara direto. Mas eu acho que particularmente hoje, isso daí foi em abril, tá? Hoje, acho que, assim, eu não vejo ninguém sem máscara por aqui, onde eu moro. Não sei por onde vocês moram, mas parece que o pessoal agora está realmente adotando as máscaras. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tem comentário. Ok, Miciane? Tem a pergunta aqui, tem um comentário da Biblioteca Surda. Show. A Universidade Federal de Santa Catarina produziu muito com folhas de acetato e impressora 3D, aquelas. Perfeição, perfeição. Tá aí, ó, a ação da pesquisa, né, nas universidades, sendo útil em prol da sociedade. É isso aí, pesquisa aplicada. A gente precisa muito de pesquisa aplicada agora, porque a gente precisa de respostas rápidas. Exatamente. O vírus é rápido, a gente tem que ser rápido. E olha só, o vírus, nós somos muitos, nós temos cérebros maravilhosos. Temos que pensar todos juntos para ir rápido contra ele. E compartilhar o conhecimento. O principal é. É. Gleisângela falou: tive contato com várias pessoas que testaram positivo. Estou há 25 dias sozinho, medo de estar e passar para alguém, porque pode ser portador assintomático, não senti nada. O PCR seria o melhor exame para eu ter certeza que estive ou não em contato com o vírus? Então, o PCR ele é o teste mais indicado para essa situação. O sorológico, ele é mais indicado quando você tem um sintoma e aí você faz 10 dias depois ele, porque ele vai dizer, inclusive, se tu já teve contato, quando dá IgG, né? E, enfim, ou tá melhor ou tá no quadro agudo. Pelo IgM. Eric Spires pergunta. Os pets podem ser contaminados? O Ministério da Saúde diz o seguinte: existem coronavírus que são de animais. Se você estiver doente, não é o caso, né? Mas imagina que você está doente. Você deve evitar ficar perto dos seus pets.
não significa que você vai contaminá-lo e ele pode transmitir esse vírus para outros. Porque a gente não tem comprovação disso, mas se tu deixar no pelo, espirrar no pelo e outra pessoa pegar lá, com certeza. Só para vocês terem uma noção, em plásticos e em aço inoxidável, o vírus ele fica por cerca de 72 horas, até 72 horas. Em papelão e cobre, os estudos não demonstraram se ele sobrevive mais de 24 ou 4 horas, respectivamente, tá? Mas é todo aquele negócio, Eric. Cautela é sempre a melhor medida a ser tomada. Pelo sim e pelo não, vamos nos manter seguros e manter seguros os nossos animais. Até surgiu um pessoal dizendo que vacina de animais poderia ser útil para tratar coronavírus. Saiam dessas ideias aí loucas que surgem. A gente realmente pode especular, mas a gente não tem comprovação de nada e você não vai ficar louco de se aplicar, né? Tayane, pode encerrar a qualquer momento aqui a live, eu não estou manuseando, mas Por conta do tempo, né? por conta do tempo. Aí eu vou encerrar aqui, a gente vai abrir outra live em seguida para complementar aqui, porque já está. Continuar as perguntas, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem aqui da Farmácia é um negócio sério mesmo, El. Joyce perguntou aqui, o que fazer diante dos primeiros